explore o seu melhor e faça do seu pior o seu melhor. Né? E treine o pior. Treine o pior seu. Eu dei uma palestra recentemente para a advocacia, jovem advocacia, com 2 colegas minhas, lá na OAB, e eu contei um pouco da minha história, né? Então, eu vim de uma família de comerciantes, meu pai vendia sabão para lavar carro, a gente entregava, inclusive, sabão aqui em São Mateus. Nossa! Hoje eu até brinco com meu pai, né? Falei, quem diria, eu entregava sabão em São Mateus. E hoje eu tô aqui. E aí, vendia na feira com minha mãe porcelana, canga de praia e tal. Então, minha família inteira é de comerciante e de agricultor. Então, estudar não é uma cultura da minha família, entendeu? Então, eu não gostava de... Eu não gostava de ficar estudando. Sim, eu não fui habituado construir, a isso. Né, esse hábito, né? A advocacia é a selva, né? É o leão com dente. Então, você tem que entender, estudando direito, que você vai para a selva. Então, você tem que preparar para a selva. Você tem que se preparar, então você tem que explorar. A advocacia se divide em 2 coisas. Você tem que saber direito e vender o que você faz. Então, basicamente, você tem que explorar seu lado de venda e o seu lado de estudo. Lá no escritório, quando eu dei a palestra para a Catiele lá atrás, né, eu criei o que a gente chama de cauta, né, que é um negócio, chama-se captação de administração de escritório. Né, chama-se cauta. Captação, atendimento, logística, técnica e administração. E eu falo para eles... E técnica é um dos itens, né? Que é estudar direito. E estudar direito, se você, estudando direito, quer advogar, é a menor das coisas que tem que fazer. Você tem que estudar. Estudar é obrigação, você tem que saber. Poxa, é obrigação. Mas eu li 10 livros. Problema seu. Mas o que você fez para melhorar a sua advocacia? Você planejou seu escritório? Você sabe qual área você quer atuar? Ou se você não definiu, querendo ou não, a área vai acabar batendo no seu colo. Você definiu que público que você quer adotar? E é uma coisa que eu falo. Você tem que viver a advocacia. E é uma hora que eu falo sobre captação. Eu quero aprender a captar. Captar a colegas advogados, estudantes de direito. Não é um botão de liga e desliga. Captar é um estilo de vida. Isso que eu ia falar agora. A advocacia ela tem muito disso, né? Não é que nem um operador lá de algum outro serviço que ele chega às 8 da manhã, bate o pontozinho dele, produz lá essa caneca, deu às 6 da tarde, acabei de produzir 10 canecas, vou embora e o patrão que se resolva para lá com questões de financeiras, de fiscais e tudo, e ele vai descansar com a família. Não é assim a advocacia. É assim. O advogado ele vive 24 horas advogado. Mas né? É que eu falo, quem chega primeiro, Catiele? O advogado ou a Catiele? Então, isso eu aprendi com ele também. Nessa palestra, de quando eu o conheci, ele falou isso e ontem no carro eu comentei isso com ele. O advogado, ele sempre precisa chegar primeiro, né? Não é da noite pro dia, né? A construção dessa imagem, mas o advogado, ele é advogado. E não tem jeito que quando já se tem a reputação, aí que não tem jeito mesmo. Você chegou tem que em determinado local, determinado evento, e chegou advogado. Mas para chegar nesse ponto de reconhecimento, Del, a gente precisa primeiro se posicionar. Né? Até porque com o posicionamento vai gerar um reconhecimento. Outra coisa importante falar, Alencar, que eu não falei, e a gente dá a volta nisso e a gente não é específico. Ele falou sobre cauta, eu falei sobre outras questões, mas o que o advogado iniciante ele precisa entender é sobre gestão de escritório. Né? E que isso também não é ensinado, né? A gente tem que buscar esse conhecimento, que tudo que envolve essa logística dentro de um escritório de advocacia, hoje eu também sou controladora jurídica do meu escritório, então a gente precisa entender como que funciona, né? Tanto o controle tem um tabu também, né, em relação a isso, que é em relação à cobrança, né? Inicialmente o acadêmico que inicia na profissão tem um tabu. O cara chega pra mim e fala isso, Alencar, quando bicho, até pra mim isso é um desafio. Né? A questão até da precificação, né? É um negócio difícil. Porque você tem que entender que depende do mercado, depende do cliente, depende do processo, do trabalho, do patrimônio. Então, é difícil você, às vezes... Eu tenho essa dificuldade. Aí o cara fala assim, vou ensinar você a cobrar. Gente, calma aí.
Eu acho que vai muito do momento, da ocasião, você tem que ter pessoa. um pouco de feeling. Pode parecer antiprofissional tá falando isso, né? Desobjetivar a questão dos honorários, né? Sim. Mas você tem que entender o momento, tem que entender a pessoa, né?